Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Audiolivro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Doutrina. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Deuteronômio 32:35. Neste verso está indicada a vingança de Deus sobre os pecaminosos e descrentes israelitas, que eram o povo visível de Deus e que viviam sob os meios da graça. Mas que, não obstante todas as maravilhas das obras de Deus para com eles, permaneciam, como está no verso 28, faltos de conselho, não havendo neles entendimento. Apesar de todos os cultivos do céu, eles produziam fruto amargo e venenoso, como está nos 2 versos próximos que precedem o texto. A expressão que escolhi como meu texto, ao tempo que resvalar o seu pé, parece encerrar os seguintes fatos, relativos à punição e destruição a que estes israelitas pecadores estavam sujeitos. 1. Que estavam sempre expostos à destruição, como alguém que se levanta e anda por lugares escorregadios, está sempre exposto à queda. Isto está implícito na forma de destruição que vinha sobre eles, sendo representada por seus pés escorregando ou resvalando. O mesmo está expresso no Salmo 73:18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. 2. Isto implica que eles sempre estiveram expostos a uma repentina e inesperada destruição. Como aquele que anda por locais escorregadios está a cada instante sujeito à queda. Ele não pode prever o momento em que estará de pé ou o próximo em que cairá. E quando cai, cai subitamente, sem aviso. Isso também está expresso no Salmo 73:18-19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. 3. Outra implicação é que eles estavam sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de outro. Como aquele que se levanta e anda por um terreno escorregadio, não é preciso de nada além de seu próprio peso para derrubá-lo. 4. Que o porquê eles ainda não haviam caído e não caíram naquele instante é apenas que o tempo definido por Deus não havia chegado. Por isto, está dito que é o tempo ou quando o tempo determinado chegar, seus pés irão resvalar, escorregar. Então, será permitido que caiam, como estão propensos por seu próprio peso. Deus não irá mais segurá-los nesses lugares escorregadios, mas irá deixá-los cair. E então, neste exato instante, cairão em destruição, como aquele que se põe em pé em uma rampa escorregadia e inclinada, à beira de um penhasco que não pode permanecer em pé por si só.
Quando é solto, imediatamente cai e está perdido. O exame das palavras nas quais eu irei agora insistir é este: não há nada que mantenha pecadores em momento algum fora do inferno, a não ser a mera graça de Deus. Por mera graça de Deus, quero dizer sua soberana graça, sua vontade arbitrária, não se prendendo a qualquer obrigação, não impedida por nenhuma forma de dificuldade, coisa alguma mais que a possibilidade da vontade de Deus tida em seu menor grau, ou em qualquer outra consideração, qualquer que seja. Nenhuma outra mão há a preservar os pecadores em momento algum. A verdade deste exame pode aparecer através das seguintes considerações: não há nenhuma falta de poder em Deus para lançar pecadores ao inferno a qualquer instante. As mãos dos homens não têm forças quando Deus se levanta. O mais forte não lhe pode resistir, nem pode escapar de suas mãos. Ele não somente é capaz de lançar pecadores ao inferno, mas pode fazê-lo muito facilmente. Algumas vezes, um príncipe terreno encontra grande dificuldade para subjugar um rebelde que tem encontrado meios de se fortificar e que tem se feito forte pelo número de seus seguidores. Mas não é assim com Deus. Não há fortaleza que sirva de defesa contra o poder de Deus. E ainda que mãos se unam a outras mãos e vastas multidões de inimigos de Deus se combinem e se associem, eles serão facilmente feitos em pedaços. Eles são como um grande monte de finas moinhas diante de um tufão, ou grandes quantidades de restolho seco diante de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos a se arrastar pelo chão. Assim também nos é fácil cortar ou queimar uma fina linha na qual alguma coisa esteja pendurada. Pois é fácil assim para Deus, quando deseja lançar seus inimigos até ao inferno. O que nós somos para que pensemos em nos colocar contra ele, por cuja repreensão a terra treme e diante de quem as rochas são esmagadas? Eles merecem ser lançados ao inferno. Tanto que a divina justiça nunca se interpõe no caminho, ela não faz nenhuma objeção quanto a Deus usar seu poder no momento de destruí-los. De fato, ao contrário, a justiça clama por uma infinita punição de seus pecados. A justiça divina diz daqueles que geram tais uvas de Sodoma: podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Lucas 13:7. A espada da divina justiça está neste momento brandindo sobre suas cabeças, e não há nada além da mão da soberana misericórdia e da mera vontade de Deus detendo-a. Eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Eles não somente merecem de forma justa serem lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, que é a eterna e imutável regra de justiça que Deus fixou entre ele e a humanidade, foi contra eles e permanece contra eles, tanto que já estão suspensos sobre o inferno. O que não crê já está julgado. João 3,18. Assim é que cada homem não convertido pertence ao inferno. É seu lugar e de lá ele é. Vós sois cá de baixo. João 8,23. E para lá está elevado. É o lugar onde a justiça e a palavra de Deus e a sentença da sua imutável lei serão aplicadas sobre este homem. Eles são agora objeto daquela mesma ira e vingança de Deus, que é expressa pelos tormentos do inferno. E a razão pela qual não vão ao inferno neste mesmo instante não é porque Deus, em poder de quem estão, não esteja neste momento grandemente irado com eles, da mesma forma como está com as muitas miseráveis criaturas que estão agora em tormentos no inferno, as quais lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Na verdade, Deus está irado em um grau muito maior, com um grande número dos que estão agora na terra. Sim, e sem dúvida, com muitos que estão agora nesta congregação, os quais é possível estejam bem à vontade.
do que está com muitos daqueles que estão agora nas chamas do inferno. Tanto que não é porque Deus esteja desatento às suas maldades e não se ressinta delas, que ele não deixa sua mão baixar e cortá-los fora. Deus não é de forma alguma como eles próprios, apesar deles o imaginarem como sendo. A ira de Deus queima contra eles. Sua condenação não descansa. O abismo está preparado. O fogo está pronto. E a fornalha já está quente, pronta para recebê-los. As chamas estão neste momento intensas e ardentes. A resplandecente espada está afiada e levantada sobre eles, e o abismo tem aberto sua boca abaixo deles. O diabo permanece pronto a cair sobre eles e apanhá-los como seus próprios logo que Deus o permitir. Eles lhe pertencem. Ele tem suas almas em possessão e sob seu domínio. As Escrituras os representam como suas posses. Lucas 11, 21. Os demônios os assistem. Estão sempre com eles à sua mão direita. Os demônios permanecem aguardando por eles, como vorazes leões famintos que veem sua presa e esperam consegui-la. Mas, por enquanto, são mantidos afastados. Se Deus retirasse sua mão, pela qual os demônios estão sendo contidos, eles iriam imediatamente voar sobre suas pobres almas. A antiga serpente está escancarada para eles e o inferno abre sua enorme boca para recebê-los. Se Deus assim o permitisse, seriam rapidamente engolidos e estariam perdidos. Há princípios diabólicos reinando nas almas dos pecadores, os quais, no instante, queimariam e arderiam no fogo do inferno, não fosse pela restrição de Deus. Existe uma fundação para os tormentos do inferno, guardada na própria natureza do homem carnal. Existem neles princípios corrompidos, em reinante poder e em plena possessão deles, que são as sementes do fogo do inferno. Esses princípios estão ativos, são poderosos e extremamente violentos em sua natureza. Se não fosse pela mão restringente de Deus sobre eles, rapidamente eles se incendiariam, da mesma forma que o inimigo incendeia os corações das almas que estão no inferno. As almas dos pecadores são comparadas pelas Escrituras a um mar bravo. Isaías 57, 20. No momento, Deus restringe sua maldade através de seu imenso poder, como ele faz com as furiosas ondas do mar turbulento, dizendo: até aqui virás e não mais adiante. Mas se Deus retirasse esse poder restringente, ele levaria rapidamente todos consigo. O pecado é a ruína e a miséria da alma. É destrutivo em sua natureza. E se Deus o deixasse sem sua restrição, nada mais seria necessário para tornar a alma completamente miserável. A corrupção do coração do homem é sem moderação e não tem limites em sua fúria. Enquanto o pecador aqui viver, é como fogo contido pela restrição de Deus, levando-se em conta que, se for deixado solto, incendiará o curso da natureza e o coração será então uma fossa de pecado. Assim, se o pecado não fosse restringido, imediatamente transformaria a alma em um forno ardente ou em uma fornalha de fogo e enxofre. Não há segurança para pecadores, em momento algum, ainda que não existam meios visíveis de morte à mão. Não há segurança para um homem natural, ainda que agora esteja com saúde e que não veja de que forma possa já agora sair do mundo por causa de algum acidente, e que não haja qualquer perigo visível em nenhum aspecto de suas condições de vida. A contínua e variada experiência do mundo em todos os tempos mostra que isso não é evidência de que um homem não esteja à beira da eternidade, ou de que o próximo passo não ocorra em outro mundo. O invisível, os imprevisíveis caminhos e meios pelos quais as pessoas vão subitamente para fora deste mundo são inumeráveis e inimagináveis.
Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno, em uma cobertura podre, e há inúmeros lugares dessa cobertura tão fracos que não suportarão seu peso, e esses lugares não são visíveis. As flechas da morte voam invisíveis mesmo ao meio-dia. A vista mais aguçada não as pode discernir. Deus tem muitos insondáveis meios de levar pecadores para fora deste mundo e enviá-los ao inferno. E não há nada que mostre isto, de modo que Deus não tem necessidade de ficar à busca de um milagre ou de alterar o curso normal de sua providência para destruir qualquer pecador em um momento qualquer. Todos os meios que existem para que pecadores saiam deste mundo estão nas mãos de Deus. Eles estão tão universal e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação que não depende de nada além da mais simples vontade de Deus para que os pecadores sigam em um instante qualquer para o inferno, mesmo que esses meios jamais tenham sido utilizados ou que não sejam concernentes ao caso. A prudência e o cuidado dos homens naturais em preservar suas próprias vidas ou o cuidado de outros em preservá-las não lhes dá segurança em tempo algum. Disto, a divina providência e a experiência universal dão também testemunho. Há esta clara evidência de que a sabedoria própria dos homens não lhes é segurança contra a morte, porque se fosse, de outra forma, nós veríamos alguma diferença entre os homens sábios e políticos do mundo e os outros, com relação à sua sujeição a uma morte prematura e inesperada. Mas como é isso de fato? E como morre o sábio, assim morre o tolo. Eclesiastes 2,16. Todos os esforços e a sagacidade dos pecadores, as quais usam para tentar escapar do inferno, enquanto continuam a rejeitar Cristo e, portanto, permanecendo pecadores, não lhes garantem contra o inferno em nenhum momento. Praticamente qualquer homem natural que ouve sobre o inferno ilude a si mesmo de que irá escapar dele. Ele depende de si mesmo para sua própria segurança e se ilude sobre o que já fez, sobre o que tem feito ou sobre o que pretende fazer. Cada um projeta maneiras em sua própria mente sobre como evitará a condenação e se ilude achando que planejou bem para si mesmo e que esses esquemas não irão falhar. Eles ouvem, na verdade, que há muito poucos salvos e que grande parte dos homens que antes morreram foram para o inferno. Mas cada um imagina que projetou maneiras melhores para seu próprio escape do que os outros fizeram. Eles não têm a intenção de ir àquele lugar de tormento. Dizem a si mesmo que pretendem tomar um cuidado efetivo e estabelecer formas tais que não venham a falhar. Mas os tolos, filhos dos homens, miseravelmente se iludem a si mesmos com seus próprios esquemas e, certos de sua própria força e sabedoria, confiam em nada mais do que uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram sob esses mesmos meios de graça e que agora estão mortos, foram, indubitavelmente, para o inferno. Isso não ocorreu porque eles não foram tão espertos quanto aqueles que agora estão vivos. Não aconteceu porque eles não tenham projetado para si mesmos maneiras de escapar tão boas que assegurassem seu próprio escape. Se nós pudéssemos falar com eles e inquirir deles, um por um, se eles esperavam, quando vivos, quando ouviram sobre o inferno, que em algum momento estariam sujeitos àquela miséria, sem dúvida, iríamos ouvir um por um responder: não, eu nunca pretendi vir para cá. Eu tinha planejado as coisas de outra forma, em minha mente. Eu pensei que havia planejado bem para mim. Pensei que meu esquema fosse bom. Eu pretendi tomar cuidados efetivos, mas ela veio sobre mim inesperadamente. Eu não a procurei naquele instante, ou daquela forma. Ela veio como um ladrão. A morte levou a melhor sobre mim. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha amaldiçoada insensatez! Eu estava me iludindo
e me agradando com sonhos vãos do que faria na vida futura, ao tempo em que dizia paz e segurança. Então me sobreveio repentina destruição. Deus não se tem colocado sob nenhuma obrigação, por qualquer promessa, a manter homens naturais fora do inferno em momento algum. Deus certamente não fez promessas, seja de vida eterna ou de qualquer livramento ou preservação da morte eterna, além das que estão contidas na aliança da graça, as promessas que são dadas em Cristo, no qual todas as promessas estão de fato e amém. Mas certamente não tem interesse nas promessas da aliança da graça aqueles que não são filhos da graça, aqueles que não creem em qualquer de suas promessas e não têm interesse no mediador da aliança. Assim é que, com relação aos homens naturais, é evidente e manifesto que, a despeito dos esforços que um homem natural tenha para buscar a Deus, a despeito das orações que faça até o momento em que venha a crer em Cristo, Deus não está de forma alguma obrigado a protegê-lo da destruição eterna em nenhum momento sequer. Assim é que, desta forma, estão os homens naturais seguros pela mão de Deus sobre o abismo do inferno. Eles merecem o abismo de fogo e já estão sentenciados a ele. Deus está sendo terrivelmente provocado. Sua ira é tão grande contra eles quanto para com aqueles que estão agora sofrendo as execuções da ferocidade de sua ira no inferno. E eles não têm feito nada para abrandar ou abater esta ira. Deus nem está ao menos preso por qualquer promessa a mantê-los um instante que seja. O diabo está os esperando. O inferno está escancarado para eles. As chamas juntam-se, flamejam por eles e irão alegremente envolvê-los e engoli-los. O fogo contido em seus próprios corações está se debatendo para sair, e eles não têm qualquer interesse em um mediador. Não há meios que eles possam recorrer para lhes garantir segurança. Resumindo, eles não têm refúgio, nada que os mantenha. Tudo que os preserva em cada momento é a mera vontade arbitrária e a não pactuada e não obrigada clemência de um Deus enfurecido. Aplicação. O uso para esse terrível tema pode ser o de despertar as pessoas não convertidas nesta congregação. Isso que vocês ouviram é o caso de cada um de vocês, que não estão em Cristo. O mundo de miséria e o lago de enxofre incandescente está largamente estendido abaixo de vocês, ao horrendo abismo de chamas ardente da ira de Deus. A enorme boca do inferno escancaradamente aberta e você não tem nada para se manter acima deles, nem nada que para se assegurar. Não há nada entre você e o inferno além de ar. É somente o poder e a mera vontade de Deus que mantém acima. Você provavelmente não tem ciência disto. Você se percebe sendo mantido fora do inferno, mas não vê a mão de Deus nisto e busca outras coisas como o bom estado de sua constituição corporal. Você tem cuidado de sua própria vida e dos meios que você usa para sua própria preservação, mas na verdade, essas coisas não são nada. Se Deus retirar a sua mão, elas não servirão para evitar a sua queda mais do que o ar rarefeito irá segurar uma pessoa que esteja nele suspensa. A sua fraqueza faz como se você fosse pesado como chumbo, dirigindo-se com grande peso e pressão em direção ao inferno. E se Deus permitir que vá, você imediatamente afundará e prontamente descerá e mergulhará no abismo sem fim. Sua saudável constituição e seu cuidado próprio e prudência e melhor habilidade e toda a sua justiça não terão mais influência para sustentá-lo e mantê-lo fora do inferno do que a teia de uma aranha tem para parar uma rocha que cai. Se não fosse pela vontade soberana de Deus, a terra não te manteria um momento, porque você é um peso para ela. A criação geme por sua causa. A criação está sujeita ao laço da sua corrupção, mas não de bom grado. O sol não brilha de boa vontade sobre você
para lhe dar luz, para servir ao pecado e a Satanás. A terra não produz de bom grado sua produção para satisfazer suas luxúrias, nem é a boa vontade um palco para sua maldade atuar. O ar não serve de bom grado para você respirar e manter a chama da vida em seus órgãos vitais, enquanto você passa a vida a serviço dos inimigos de Deus. As criações de Deus são boas e foram feitas para que com elas os homens servissem a Deus e não são subservientes de boa vontade a nenhum outro propósito. Gemem quando são maltratadas em propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e finalidade. O mundo iria lhe vomitar se não fosse pela soberana mão daquele que o sujeitou em esperança. As nuvens negras da ira de Deus estão agora pairando diretamente sobre as suas cabeças, cheias de horrenda tempestade, inchadas com trovões, e se não fosse pela restringente mão de Deus, elas iriam imediatamente romper-se sobre você. A vontade soberana de Deus, por enquanto, segura seu vento tempestuoso. Caso contrário, ele viria com fúria, e sua destruição seria como a de um furacão, e você seria como a fina moinha trilhada no chão. A ira de Deus é como grandes águas que por enquanto estão represadas. Ela cresce mais e mais, sobe mais e mais alto, até que uma passagem é dada. E quanto mais a corrente é interrompida, mais rápido e poderoso é o seu curso, quando por fim é liberada. É verdade que o julgamento de suas más obras não foi executado até agora. Os dilúvios da vingança de Deus têm sido retidos, mas sua culpa neste meio tempo está constantemente aumentando, e você está cada dia entesourando mais e mais a ira. As águas estão constantemente subindo e tornando-se mais e mais poderosas. E não há nada além da mera vontade de Deus que segura as águas, as quais não têm boa vontade de serem paradas e pressionam duramente para seguir adiante. Se Deus somente retirar sua mão da comporta, ela imediatamente se abrirá, e as ardentes correntes da ferocidade e da ira de Deus irão ser impelidas à frente com inconcebível fúria, e virá sobre você com poder onipotente. E se sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, ou ainda 10.000 vezes maior que a força do mais robusto e vigoroso demônio do inferno, nada seria para lhes resistir ou suportar. O arco da ira de Deus está esticado, a flecha está pronta sobre a corda. A justiça aponta a flecha para seu coração e estica o arco. E não há nada além da mera vontade de Deus e de um Deus zangado, sem qualquer promessa ou obrigação que seja, que retém a flecha por um instante sequer de se embeber em seu sangue. Assim, todos vocês que nunca passaram por uma grande mudança de coração, pelo grandioso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos vocês que não nasceram de novo e não foram feitos novas criaturas, nem ressuscitaram da morte em pecados para um estado novo, mas antes estão inteiramente sem experiência de luz e vida, vocês estarão nas mãos de um Deus irado. Por mais que vocês possam ter reformado suas vidas em muitas coisas e possam ter tido sentimentos religiosos e possam manter uma forma de religião em suas famílias, aposentos e na casa de Deus, isso não é nada. É sua simples vontade que impede que vocês sejam nesse instante engolidos em eterna destruição. Mesmo que vocês agora possam não estar convencidos da verdade do que estão ouvindo, logo estarão plenamente convencidos disto. Aqueles que se foram, estando em circunstâncias semelhantes às suas, viram que assim foi com eles, porque a destruição veio sobre a maioria deles repentinamente quando não a esperavam. E enquanto estavam dizendo paz e segurança, agora eles veem que aquelas coisas das quais dependiam para a paz e segurança
não foram mais do que rarefeito e sombras vazias. O Deus que te segura acima do abismo do inferno, muito como alguém que segura uma aranha ou algum inseto repugnante sobre o fogo, tem repulsa de ti e está sendo terrivelmente provocado. Sua ira contra você queima como fogo. Ele olha para você, merecedor de nada mais que ser lançado no fogo. Ele tem olhos puros demais para suportar ter você em sua visão. Você é 10.000 vezes mais abominável aos olhos dele que a mais detestável serpente venenosa é aos seus. Você o tem ofendido infinitamente mais que um obstinado rebelde a seu príncipe. E ainda assim, é nada além que a mão dele que evita que você, a cada momento, caia no fogo. Não há outra razão a ser dada por você não ter ido para o inferno na noite passada, ou que você tenha sido forçado a acordar novamente neste mundo, depois que você fechou os olhos para dormir. Não há outra razão a ser dada por você não ter sido lançado no inferno desde a hora em que você se levantou de manhã, além da mão de Deus ter segurado. Não há outra razão a ser dada para você não ter ido para o inferno desde que você se sentou aqui na casa de Deus, provocando seus puros olhos com a sua perniciosa e pecaminosa maneira de comparecer ao seu culto solene. Sim, não há nenhuma razão a ser dada para que você não caia neste exato momento no inferno. Ó pecador, considere o temível perigo que você se encontra. É uma grande fornalha de ira, um enorme abismo sem fundo, cheio do fogo da ira, sobre o que você está mantido pela mão daquele Deus cuja ira é provocada e inflamada desta tal forma contra você, como contra tantos dos amaldiçoados no inferno. Você está pendurado por uma fina linha, com as chamas da ira divina rompendo por ela e prontas a cada instante a chamuscá-la e queimá-la, fazendo-a em pedaços. E você não tem qualquer interesse no mediador e em nada em que se segurar para se salvar, nada para afastar as chamas da ira, nada de você mesmo, nada do que você tenha feito, nada do que você possa fazer para induzir Deus a poupá-lo por um instante a mais. E considere aqui, mais particularmente, de quem a ira é. É a ira do Deus infinito. Se ela fosse somente a ira do homem, ainda que fosse do mais poderoso príncipe, ela seria comparativamente muito pequena para ser levada em consideração. A ira dos reis é muito temível, especialmente dos monarcas absolutistas, que têm as possessões e as vidas de seus súditos inteiramente em seu poder, à disposição de suas meras vontades. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra a sua própria alma. Provérbios 22. O súdito, que muito enfurece um arbitrário príncipe, está sujeito a sofrer os mais extremos tormentos que a arte humana é capaz de inventar, ou que o poder humano é capaz de infligir. Mas os grandes potentados terrenos, em suas grandiosas majestades e força, e quando equipados de seus maiores terrores, não são mais que fracos e desprezíveis vermes na areia, em comparação com o grande e todo-poderoso Criador e Rei do céu e da terra. É muito pouco o que podem fazer quando muito enfurecidos, e quando têm mostrado o máximo de sua fúria. Todos os reis da terra diante de Deus são como gafanhotos, são nada e menos que nada. Seu amor e seu ódio são para ser desprezados. A ira do grande rei dos reis é muito mais temível que a deles, do mesmo modo que sua majestade é maior. Lucas 12, 4, 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E a ferocidade de sua ira que você está exposto. Nós frequentemente lemos sobre a fúria de Deus
como em Isaías 59:18. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Assim também Isaías 66:15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, e em muitos outros lugares. Assim, em Apocalipse 19:15, nós lemos o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. As palavras são extremamente terríveis. Se estivesse somente sendo dito a ira de Deus, as palavras implicariam o que é infinitamente terrível, mas está dito o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, a fúria de Deus, a ferocidade de Jeová. Oh, quão terrível ela será! Quem pode exprimir ou conceber o que essas expressões carregam em si? Mas é também o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Como tal, haverá uma grande manifestação de seu onipotente poder, através do qual o furor de sua ira será infligido. Desta forma, a onipotência será como se estivesse enfurecida e manifesta de um modo que os homens não costumam manifestar sua força e o furor de sua ira. Oh, então, quão não será a consequência? O que acontecerá aos pobres vermes que a sofrerão? As mãos de quem poderão ser fortes, e o coração de quem poderá subsistirá. Em que terrível, inexprimível, inconcebível profundidade de miséria será a pobre criatura mergulhada, aqueles que estarão sujeitos a isto. Considere isto. Você que está aqui presente e que ainda permanece em um estado de não regeneração, que Deus executar a ferocidade de sua raiva implica que ele infligirá a ira sem qualquer piedade. Quando Deus olha para o indescritível extremo de seu caso, ele vê seu tormento ser tão grandemente desproporcional à sua força, vê como sua pobre alma está oprimida e afunda como se estivesse em uma infinita escuridão. Mas ele não terá compaixão de você, não irá reprimir as execuções de sua ira, ou mesmo tornará a sua mão mais leve. Não haverá moderação ou misericórdia, nem reterá Deus de forma alguma seu vento impetuoso. Ele não terá preocupação com seu bem-estar, nem tampouco será cuidadoso de qualquer outro modo a fim de que você não sofra, exceto tão somente que você não sofrerá além do que a estrita justiça requer. Nada será contido, já que é dificílimo para você suportar, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel 8:18. Agora, Deus está pronto a perdoá-lo. Este é um dia de misericórdia. Você pode clamar agora com algum alento de obter misericórdia, mas uma vez que o dia da misericórdia tenha passado, seu mais lastimoso e doloroso choro e grito será em vão. Você estará completamente perdido e posto longe de Deus, assim como qualquer preocupação para com seu bem-estar. Deus não terá outra forma de tratá-lo, senão em miserável sofrimento, e você continuará a existir sem nenhuma outra finalidade, porque você será um vaso de ira cheio de destruição. Não haverá outro uso para este vaso, além de estar cheio da ira de Deus. Deus estará tão distante de perdoá-lo quando você clamar por ele, que está dito que ele irá somente rir e zombar. Provérbios 1:25-26. Quão terríveis são estas palavras! Em Isaías 63:3, as quais são palavras do grande Deus. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Talvez seja impossível conceber palavras que carreguem em si maiores manifestações dessas três coisas, quais sejam o desprezo, o ódio
e o furor da indignação. Se você clamar ao Senhor que o perdoe, Ele estará tão distante de perdoá-lo em seu caso sombrio ou de mostrar-lhe ao menos consideração ou favor, que ao invés disto, irá somente esmagá-lo sob o pé. E ainda que ele saiba que você não pode suportar o peso da onipotência lhe pisando, ainda assim, ele não terá qualquer consideração, mas irá esmagá-lo sob seus pés sem misericórdia. Ele irá espremer o seu sangue e irá fazê-lo saltar, e salpicará suas vestes e manchará toda a sua vestidura. Ele irá não somente odiá-lo, mas terá você no mais profundo desprezo. Nenhum outro lugar será cogitado para você estar, a não ser debaixo de seus pés, para ser pisado como a lama das ruas. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste. A ti clamaram, e escaparam. Em você confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios da minha mãe. Sobre você fui lançado desde a mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos passeios me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E eu puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e eu contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apresse-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bosques selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Ó, meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o procuram. O seu coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão apresentar a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. E ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste.